Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e nesse vídeo de hoje veremos a última parte do conteúdo quantificadores lógicos. Iremos agora falar um pouco sobre o quantificador lógico universal. Lembrando que se você gostar do vídeo, deixa seu like, isso ajuda muito, tá? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Começamos primeiro caracterizando quais são as principais palavras que representam esse quantificador lógico universal, que são as seguintes palavras, tá? São as palavras qualquer, quaisquer ou todo, todas, tá? Todo, toda, todos e todas, tá? Não vou colocar aqui o gênero. Então essas palavras, sendo essa última que é a mais importante, que nós vamos colocar ela como a base para esse quantificador lógico universal, nós teremos que trocar quaisquer palavras que foram apresentadas, tá? Pela palavra todos, aí nós identificaremos quando nós tivermos um quantificador lógico universal. Temos aqui 3 exemplos, tá? O primeiro exemplo já está com a palavra todos incluída. Todos os animais são mamíferos, tá? Então, essa aqui é uma proposição que tem nela um quantificador lógico universal. O segundo exemplo, aqui já não tem a palavra todos incluída e eu vou transformá-la. É o seguinte: qualquer homem já foi ao planeta Urano. Então, essa proposição aqui de qualquer homem já foi ao planeta Urano, eu vou fazer uma proposição equivalente a ela só trocando a palavra qualquer por todos, tá? E ficaria o seguinte: todo homem já foi ao planeta Urano. Observe que eu consegui trocar a palavra qualquer pela palavra todo, tá? Então, neste caso, nós temos novamente uma proposição com um quantificador lógico universal. O nosso terceiro exemplo diz o seguinte: quaisquer que sejam as pessoas são analfabetas. Eu consigo transformar essa frase em uma frase equivalente acrescentando a ideia de todos ou todas e fica da seguinte forma: todas as pessoas são analfabetas. Então eu troquei essa frase quaisquer que sejam as pessoas, tá? Troquei todas, quaisquer que sejam, né? Troquei essa expressão pela palavra todas. Então quando eu faço isso numa proposição, quer dizer que aquela proposição ela contém um quantificador lógico universal. Às vezes, nós queremos utilizar símbolos ou variáveis para representar aí uma proposição com ela associado um quantificador lógico universal. Então, nesse caso, nós utilizamos o seguinte símbolo, tá? O símbolo que significa quaisquer, ou se não, ou talvez todos, né? Para todos. Então, assim, esse símbolo aqui, que parece um A de cabeça para baixo, um A virado, né? Ele é um símbolo que representa para quaisquer. Quando ele vem apresentado, quando ele vem seguido pela variável x, fica da seguinte forma: para quaisquer x, x, tá? E aí a gente vai dar um significado para essa proposição. Nós vamos transformar cada uma dessas proposições em uma proposição que agora vai conter esses símbolos, tá? Então vai ser uma proposição mista entre linguagem corrente e linguagem simbólica, porque eu vou acrescentar esses símbolos aqui, nesse caso, né, um símbolo quaisquer que representa o nosso quantificador lógico universal. Então toda vez que eu tiver esse símbolo, que é um azinho de cabeça para um azinho ao contrário, e um x significa para todo x ou para quaisquer que sejam o x, tudo bem? E aí nós vamos agora transformar então essa primeira frase nossa, todos os animais são mamíferos, eu vou agora dar uma notação para ela que vai ser uma mescla entre linguagem corrente e também uma linguagem simbólica. Seria da seguinte forma, tá? Pegando essa frase aí, todos os animais são mamíferos, para essa representação simbólica na forma universal é importante que eu represento quem é o sujeito. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar o meu sujeito, que nesse caso são os animais, eu vou chamar ele de x. X é o meu sujeito, x são os animais. E aí, a simbologia que eu posso colocar para essa nossa representação, tá? Digamos assim, uma mescla entre linguagem corrente e linguagem simbólica, seria a seguinte: para quaisquer x, para quaisquer que sejam o x,
X são mamíferos. Então, observe que esta nossa frase, essa nossa proposição, ela tem o mesmo significado, só que eu falei de uma outra forma a seguinte proposição: todos os animais são mamíferos. Então, essas duas proposições são equivalentes. Lembrando que eu tenho que identificar quem é o meu sujeito da frase. Nesse caso, é os animais, tá? Então, para quaisquer que sejam X, X são mamíferos. Quer dizer que para quaisquer que sejam os animais, todos eles são mamíferos, tá? A nossa segunda proposição, que diz o seguinte: todo homem já foi ao planeta Urano, tá? Eu tenho que primeiro identificar quem é o meu sujeito, né? Nesse caso tá fácil. O meu sujeito são os homens, né? O meu sujeito aqui é os homens. E aí a minha forma simbólica seria da seguinte forma, tá? Seria para quaisquer que seja o X, X já foi ao planeta Urano. Lembrando que X são os homens, tá? Então, observe que foi só uma forma diferente de eu escrever a mesma proposição. Todo homem já foi ao planeta Urano. Para quaisquer que seja X, X já foi ao planeta Urano. Quem é mesmo o X? Os homens. Então, as duas frases têm o mesmo significado lógico, tá? E a nossa última frase, todas as pessoas são analfabetas, essa última proposição ficaria da seguinte forma, tá? Eu vou identificar primeiro o sujeito, que são as pessoas, né? As pessoas é o sujeito aí dessa última proposição. E aí a forma que eu colocaria, né? A forma simbólica que eu colocaria seria da seguinte forma, tá? Seria assim: para quaisquer que seja o X, X são analfabetas. Quem que são X? As pessoas. Então, uma forma diferente de eu escrever todas as pessoas são analfabetas seria para quaisquer X, X são analfabetas, aonde X são as pessoas. Então, com esse conteúdo aqui, nós encerramos, tá? Essa parte aqui de quantificadores lógicos. É importante você assistir os 3 vídeos. E se você gostou desses 3 vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, que em breve teremos mais conteúdos de introdução à lógica matemática. Lembrando de deixar seu like e tchau, até uma próxima oportunidade.